Como que toca isso sem chorar? Eu não sei, porque ele foi feito para fazer você chorar. Oi, tudo bom? Alguma vez uma música lhe fez chorar? Você já viu uma obra de arte que lhe inspirou a estudar aquela arte? Você já teve contato com uma tecnologia que lhe apresentou algo que você nunca imaginou que seria possível? Em 1997, eu conheci um videogame chamado Final Fantasy VII. E quando eu vi aquele jogo na casa do meu primo, a minha cabeça explodiu. Caralho, velho, mas como assim, cara? O que é isso? Isso é um filme? O que é isso? Eu custei entender que aquilo era um jogo. A minha cabeça não conseguia entender que aquilo era um videogame. Porque eu estava acostumado com jogos de Master System, de Super Nintendo. Eu estava acostumado com Mario, Mega Man, Donkey Kong, que são jogos excelentes. Porém, são jogos que você anda para a direita, para a esquerda, pula e no máximo você tem um botão de ataque. Eu nunca tinha visto um jogo que você andava para a direita, para a diagonal para cima, para a diagonal para baixo, que você girava a câmera em torno do personagem. Quando eu vi a câmera girando assim, cara, a minha cabeça explodiu. Mas como assim, cara? A gente foi ver a câmera girando em torno do personagem nos filmes, pela primeira vez, no Matrix, em 1999. Porém, nos videogames, eu vi pela primeira vez em 97, com o Final Fantasy VII. Então, a minha imaginação nunca tinha imaginado aquilo. A tecnologia estava me mostrando algo que a minha cabeça não conseguia imaginar, cara. Eu fiquei louco com aquilo. E o Final Fantasy VII, ele não é só um espetáculo de tecnologia. Ele é um jogo que inovou em diversos sentidos. Na história, na trilha sonora. O PlayStation, ele inovou o mercado com a seguinte proposta: nós vamos fazer jogos para adulto. Porque até então, a grande maioria dos videogames era feito para um público infantil. Tinha sim alguns jogos para adulto, mas eles não eram a maioria. O PlayStation não, o PlayStation fez o contrário. Você tinha, sim, alguns jogos para o público infantil, como o Spyro, Crash Bandicoot, que são jogos excelentes. Porém, o público principal do PlayStation era o público adulto. E um dos jogos que foi precursor nessa proposta de fazer jogos para adulto, jogos que pareciam filmes, jogos complexos, foi o Final Fantasy VII. A história do Final Fantasy VII não era mais a história de um herói que vai salvar a princesa. É a história de um herói que, quando vai salvar a princesa, ela morre na sua frente. É um jogo sobre morte, sobre saudade, sobre apesar de tudo, nós temos que continuar. Você tem temas sérios, como prostituição, como suicídio. Você tinha um jogo para adulto. E não era mais aquela narrativa linear. Você tinha um herói que ele não lembrava quem ele era. Ele tinha uma lembrança muito distorcida do seu passado. E aí, aos poucos, você vai entendendo o que realmente aconteceu. Um herói que ele não lembra quem ele é, um herói que sente saudade, um herói que demonstra fraqueza. A gente não estava acostumado com isso. E você tem uma trilha sonora que reforça esse sentimento de saudade, de tristeza. Eu sou artista. Eu sou pago para criar símbolos,
identidade, sentimentos. Quando uma obra de arte te emociona, seja de forma alegre ou triste, você pode ter certeza, esse artista se inspirou em algo real na vida dele. Em uma morte que machucou ele profundamente, ou algo muito feliz na vida dele, como o nascimento de um filho. O Sakaguchi, quando trabalhava para a Square, ele perdeu a mãe. E isso marcou ele profundamente. Então, ele começou a escrever histórias sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre continuar apesar de perder uma pessoa muito querida. Então nós vemos isso na trilha sonora do Final Fantasy VII. O Nobuo, o compositor, certamente se inspirou em algo real, em sentimentos reais, em sentimentos como perca, em sentimentos como algo muito bom, algo que marcou a sua vida profundamente, mas que foi embora de repente. É sobre isso a trilha sonora do Final Fantasy VII. Outra coisa que me marcou, e que eu nunca tinha visto isso antes, foi a possibilidade de você jogar outros jogos dentro de um único jogo. Sim, se você enjoar das missões do Final Fantasy VII, não quero mais salvar o mundo, não, foda-se o mundo, sabe o que você pode fazer? Você pode brincar no parque de diversões. É sério, tem um barquinho para você brincar e é muito divertido. Tem vários minigames que você pode jogar. Tem o minigame do submarino, da moto, do snowboard. Nossa, cara, como eu brinquei nesse parque de diversões. Que se for do mundo, não quer salvar o mundo. Nossa, a gente não presta, não. Eu vou brincar no parquinho. Você também podia comprar uma fazenda. Você podia criar animais nessa fazenda. Tem um animal fictício da série Final Fantasy que chama Chocobo. É uma ave muito parecido com a ema, só que mais fofinho. Então você pode criar esses chocobos, você pode cruzar chocobos, e dependendo da combinação, você ganha um filhote de cor diferente. Você sai o chocobo azul. E cada cor tem uma habilidade diferente. O azul ele pode atravessar os mares, o verde ele pode atravessar as montanhas, e você tinha o lendário chocobo dourado, que era o mais difícil de conseguir, ele tinha todas as habilidades num chocobo só. E você podia também treinar esses chocobos para corrida, você podia apostar corrida com eles e ganhar prêmios com isso. Então você tinha um videogame que tinha vários outros jogos dentro de um único jogo. Isso também explodiu a minha cabeça. Final Fantasy VII marcou por causa disso. Você tinha um jogo totalmente inovador para o contexto da época. E o jogo em si é um jogo divertido. É um jogo de RPG. Não é um jogo fácil, tá? É um jogo que você precisa pensar, que você precisa bolar estratégias para derrotar o inimigo. Mas, se você é um jogador que gosta de pensar, que gosta de desafios, que gosta de quebra-cabeças, com certeza você vai gostar. Claro, né, os gráficos hoje em dia estão ultrapassados, mas para aquela época, rapaz, era o ápice da tecnologia. O Final Fantasy VII Remake eu ainda não joguei, portanto, não sei dizer se é um jogo que vale a pena.
Porém, não é o remake que eu queria. Porque eles mudaram algumas coisas, tem personagem que morre, no remake ele não morre. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de remake. Eu prefiro aquele remake que é mais fiel ao original. Claro, teve mudanças que eu gostei bastante. A batalha, eu acho que ficou mais interessante. Eu acho que o esquema de turno é algo meio ultrapassado. Então eu gosto de uma batalha mais dinâmica. Os gráficos, lógico, ficaram incríveis. O redesign dos personagens ficaram interessantes. Eu achei mais interessante o redesign do remake do que do Advent Children. Eles foram mais fiéis ao original. Apesar que o do Advent Children ficou legal também, não achei ruim não. Para quem não conhece, o Advent Children é uma continuação do Final Fantasy VII. Porém, ele não é um jogo, ele é uma animação. Visualmente, é muito bom. Agora, a história é bem meia-boca. Eu acho dispensável. Caso você queira jogar esse jogo, ele está disponível para computador na Steam. No ano passado eu comprei ele na promoção e eu paguei R$10. Então é um jogo muito bom, é um jogo para quem gosta de pensar e para quem tem essa maturidade de entender o contexto da época. A série Final Fantasy você não precisa jogar os anteriores para entender. Você não precisa jogar o 6 para entender o 7. Cada jogo é uma história única e diferente. Os outros Final Fantasy são bons? Alguns eu gosto bastante, mas isso é tema para outro vídeo. E você? Você tem algum outro jogo que marcou a sua vida? Você já sentiu um sentimento único através da trilha sonora de um jogo? Algum jogo, alguma obra de arte, alguma música já te inspirou a estudar aquela arte? Pois comigo foi o Final Fantasy VII. Hoje eu sou desenhista graças a esse jogo. Quando eu vi aquilo eu falei, cara, eu quero fazer isso quando eu crescer, cara. Eu quero trabalhar com videogame. Eu aprendi a gostar de música com a trilha sonora do Final Fantasy VII. Eu nunca tinha ouvido uma música orquestrada. Quando eu vi aquilo, eu fiquei doido. Caraca, velho. Aquele som do piano, no tema principal, quando entra o piano, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu preciso aprender isso. Então, é uma lembrança muito gostosa que eu tenho, porque, para mim, Final Fantasy VII ele não é um jogo, ele é um legado. Ele é um legado que influenciou diversos artistas de várias gerações. E eu sou um deles. Então você tem a melodia, né? E a harmonia fica assim, ó. A caminhada, né? E é exatamente isso no jogo. Você está caminhando ali nas montanhas, da paisagem. Aqui você volta com o tema principal da música, né? Então essa parte aqui, cara, essa parte aqui, ó. É como se fosse um fantasma que aparece em sua memória. Um fantasma te lembrando de algo belo, mas ao mesmo tempo algo que não volta mais.
algo que dá uma saudade eterna. Como que toca isso sem chorar? Eu não sei, porque ele foi feito para fazer você chorar, para você sentir uma saudade enorme.